Unidade 1. Tecnologia. Corpo, movimento e linguagem na era da informação. Aula 6.1. Conteúdo: intertextualidade, paráfrase, paródia, citações e referências. Habilidades: observar relações temáticas e estatísticas entre textos de diferentes épocas. Efetivar a referenciação textual, segundo os critérios especificados. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria estar novamente com o terceiro ano do ensino médio. E nesta aula, nós iremos conversar sobre um tema bastante interessante a respeito dos textos e, em especial, na literatura. É uma temática, é uma situação bastante frequente em textos da literatura também. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre um fenômeno conhecido como intertextualidade. Mas, professora, que palavra grande! O que isso significa? Basicamente, a intertextualidade é uma propriedade que os textos têm de fazer referência a outros textos que já existem, a textos que foram escritos anteriormente. E o que é interessante notar é que a intertextualidade é uma ação intencional. Eu posso escrever, sim, o meu texto com a clara intenção de fazer referência a um outro texto que já existe, a um outro texto que foi escrito antes do meu. Então, é bem interessante estudar a respeito. Neste caso, não se trata de plágio, mas sim de uma referenciação intencional, ok? Então, na cartela, nós vamos observar o conceito de intertextualidade e começar a conversar sobre ela com alguns exemplos textuais, beleza? Então, olhem aí, a intertextualidade é um fenômeno linguístico que acontece quando um texto retoma uma parte ou a totalidade de outro texto. Então, olhem só que interessante que a gente tem aqui. Olha a questão da retomada, não é? Então, olhem aí, como eu comentei com vocês anteriormente, é um fenômeno linguístico que acontece quando um texto retoma, ou seja, faz referência, diz respeito a algo que foi escrito anteriormente. Olha só que outra informação bacana. Geralmente, os textos fonte, né? Texto fonte é justamente esse a quem eu estou me referindo, né? Os textos fontes são aqueles considerados fundamentais em uma determinada cultura. Em geral, gente, a intertextualidade, ou seja, eu vou escrever o meu texto fazendo referência a um outro, este outro texto que existiu antes do meu é geralmente um texto famoso, um texto reconhecido, um texto que tem bastante influência dentro da minha cultura, dentro da cultura da minha língua, especialmente quando se trata da literatura, certo? Então, novamente, intertextualidade não se trata de plagiar o texto de outra pessoa, de copiar as ideias que um outro autor teve ao escrever o texto dele. Não, mas sim de fazer uma referenciação intencional e trazer para o texto novo uma carga de sentidos, uma carga de significações, certo? Querem ver um exemplo? A gente vai começar lendo a letra de uma música. Essa letra de música, ela é uma letra de música mais recente, mais atual, e é uma letra de música que trabalhou em intertextualidade com um outro texto. Mas olhem só, tudo vale a pena.
A gente já está com os trechos destacados, né, na cor de amarelo, mas vamos ler todo esse texto dessa cartela e depois vamos comentar. Olhem aí. Então tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Seus santos são fortes, adoro o seu sorriso. Zona Sul ou Zona Norte, seu ritmo é preciso. Então tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Então, olhem aí, a gente tem esses dois trechos aqui destacados em amarelo, né, que se repetem como um refrão. Então, tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Ora, dentro de uma música que traz essa positividade, essa situação de motivar pessoas, não importa se são da Zona Sul ou da Zona Norte, porque elas têm um ritmo preciso, esses dois trechos em destaque, eles fazem referenciação, estão em intertextualidade com um outro texto que já existe na língua portuguesa, que já existia antes desta música, que é um famoso poema de Fernando Pessoa. Olhem só que interessante. No caso, este texto é o texto Mar Português, que diz o seguinte: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, desse poema, o que é mais famoso realmente são esses versos aqui. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E ora, além desses versos serem famosos, eles são bastante semelhantes àqueles versos que estavam em destaque na música que a gente leu anteriormente. Só que com uma pequena mudança, né? Aqui o texto original diz: se a alma não é pequena. E no texto anterior, né, que a gente leu, que na verdade é a música que se inspirou neste poema, diz: tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Então, claro, que ao escrever esta música, estes dois autores aqui, Fernando Abreu e Pedro Luiz, claramente tiveram a intenção de promover intertextualidade, de promover uma conversa entre a música que eles estavam fazendo, né, e os sentidos do texto lá do Fernando Pessoa, que é um texto mais antigo, um texto que veio primeiro, né? Ao dizer sua alma não é pequena, eles certamente estavam aí buscando essa conversa e esse intertexto com esses versos de Fernando Pessoa. Se a alma não é pequena. Então, olha só que interessante. Ah, professora, então quer dizer que eu faço intertextualidade porque eu estou sem criatividade? Não necessariamente. A gente busca na intertextualidade, na verdade, mais sentidos, mais possibilidades de interpretação. Por quê? Ao promover o intertexto, o que acontece é que eu vou ter a possibilidade de fazer com que os meus leitores se recordem do texto anterior, se recordem do texto que já existe, e aí, nesse processo de interpretação, eles vão trazendo mais cargas de sentido, mais significações ao meu texto atual. Beleza? A intertextualidade é, então, a clara intenção de, ao escrever o meu texto, ao escrever um texto novo, fazer alusão, fazer referência a um outro que já existe. Eu posso fazer a minha intertextualidade de diferentes formas, diferentes maneiras, e a gente vai conhecer alguns desses tipos de intertextualidade. A primeira delas é a paráfrase. Então, vamos observar esse conceito de paráfrase? Olhem aí na nossa cartela. A paráfrase é a reprodução das ideias de um texto, utilizando outras palavras do parafraseador, dentro de uma nova montagem. É um recurso intertextual que se faz presente, por exemplo, em resumos,
atas e relatórios que fazem parte do nosso cotidiano, mas também é bastante comum, bastante frequente que nós façamos a paráfrase para que a gente possa fazer referência, fazer alusão ao pensamento de algum importante estudioso de uma área, ao pensamento de algum importante cientista, né? A gente fala com as nossas palavras, vamos dizer assim, aquilo que a gente aprendeu das ideias dele, aquilo que a gente conseguiu absorver sobre as ideias dele. E a paráfrase tanto pode ocorrer oralmente, né? De repente eu li um texto, eu estudei aquele texto, e aí eu parafraseio, eu digo aquilo que eu aprendi sobre aquelas ideias com as minhas próprias palavras, ou eu posso também constituir uma paráfrase pela modalidade escrita, né? Eu posso ali parafrasear, escrever um texto no qual eu vou e explico, coloco no papel o meu entendimento sobre as ideias de uma outra pessoa expressa em outro texto. Isso é parafrasear, é o famoso escrever com as minhas palavras aquilo que eu entendi, beleza? Então a gente tem um exemplo. Primeiro a gente vai ler o nosso texto fonte, né, o texto primeiro, o texto que traz as ideias primeiras, e depois a gente vai ver o texto parafraseado. Olhem só na cartela o nosso exemplo. Então, o texto fonte, o texto primeiro é este: A Tecnologia nos Dias Atuais, de Wagner Augusto Garbini. O texto diz: a internet está se tornando um recurso cada vez mais importante em nossa sociedade, envolvendo atividades como educação, transações comerciais, correspondência pessoal, pesquisa e busca de emprego. Essas atividades são cada vez mais utilizadas na forma digital e, portanto, elevar a qualidade de ensino e da inclusão digital, aumentando o número de pessoas utilizando as ferramentas de tecnologia da era digital, é um objetivo que precisa ser alcançado. Então, neste texto fonte, eu tenho o quê? Eu tenho uma fala, né, uma ideia deste autor a respeito do uso da internet em tempos atuais e da necessidade de elevar e de ampliar tanto a qualidade do ensino, para que as pessoas possam cada vez mais manusear a internet para o seu benefício, como também fala sobre a necessidade de inclusão digital. Então, em linhas gerais, essas são as ideias deste nosso texto-fonte. Como é que a gente poderia, então, parafrasear, ou seja, pegar estas ideias deste texto e escrever com as nossas próprias palavras, fazendo uma intertextualidade por meio de paráfrase? Olhem só, então, vamos avançar. O texto de Wagner Augusto Garbini, e essa é a nossa paráfrase, tá bom? Afirma que um objetivo a ser alcançado é o quê? O acesso cada vez maior de pessoas ao mundo digital. E o quê? A elevação da qualidade de ensino, devido às relações sociais desenvolvidas na internet pelo homem. Ora, primeira coisa, na minha paráfrase eu já deixei claro que eu estou fazendo referência a ideias que estão no texto do Wagner Augusto Garbini. E, além disso, eu preservo aqueles dois pontos principais: a questão do acesso e a questão da elevação da qualidade de ensino, que foi justamente o que a gente observou no texto-fonte, no texto principal. Qualidade do ensino e inclusão digital. Aqui, a qualidade do ensino e a inclusão digital foram parafraseadas como elevação da qualidade do ensino e acesso. Então, acesso a quê? Claro, a questão da internet. Então, volta aqui comigo. Ora, esses dois textos, ou melhor, o texto da paráfrase, mantém as ideias do texto original, do texto-fonte? Mantém. Só que está escrito exatamente igual? Não. Ele está escrito com as próprias palavras do parafraseador, né? Então, o parafraseador pega as ideias, pega o entendimento dele sobre as ideias de outra pessoa e parafraseia.
E nesse processo de paráfrase, ele deixa claro que ele está fazendo referência às ideias de outra pessoa, ao texto de outra pessoa. Tá? Isso é extremamente interessante, extremamente importante e evita aquilo que a gente chama de plágio. Evita que as pessoas se apropriem das ideias de outra. Você pode sim fazer um texto, fazer uma fala na qual você expõe a ideia de outra pessoa, mas você não pode deixar de mencionar que se trata de ideias, de textos de outra pessoa, como é o caso do nosso exemplo aqui. A gente deixa bem claro quem é o dono do texto, quem é o dono, o autor original dessas ideias, tá bom? Então, isto é parafrasear. E a paráfrase é uma modalidade de constituir intertextualidade, ok? Uma outra maneira de fazer intertextualidade é aquilo que nós chamamos de paródia. E a paródia, normalmente, a gente talvez esteja mais familiarizado, porque ela é muito comum, muito presente em quadros de humor na internet, tem muito vídeo de paródia, especialmente com músicas, mas ela não deve ser utilizada só com esse fim do humor. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da paródia. Olhem aí. A paródia é um recurso bastante criativo, né? Que se constrói a partir de um texto-fonte. Então, sempre que a gente vai fazer intertextualidade, seja paráfrase, seja paródia, a gente tem um texto-fonte, né? E esse texto-fonte é retrabalhado, ou seja, há uma transformação desse texto-fonte com o intuito de atingir outros propósitos comunicativos. Não somente os humorísticos, né? Que é normalmente o ambiente onde a paródia é utilizada, mas não somente para o humor, né? A gente pode utilizar a paródia para criticar situações sociais, a gente pode usar a paródia com objetivos poéticos e assim por diante. Então, em linhas gerais, fazer paródia tem aí o objetivo de modificar de alguma maneira, retrabalhar de alguma maneira um texto que já existe. E aí, o objetivo pode ser o do humor, pode ser o da crítica, pode ser o da poesia e assim por diante. E aí, para exemplificar essa ideia da paródia, a gente vai então retomar um texto que é muito famoso dentro da nossa literatura, que é a Canção do Exílio. A gente vai reler só um pedacinho para a gente depois observar como é que ele foi parodiado. Então, olha aí na nossa próxima cartela, justamente o texto Canção do Exílio, que foi escrito lá em 1847, é um dos textos mais parodiados da cultura brasileira. Tem paródia sobre esse texto de todo jeito, em forma de quadrinho, em forma de música, em forma de poema, para fazer humor ou para fazer crítica. Enfim, é realmente um dos textos mais parodiados dentro da nossa cultura. E ele vai exercer, portanto, influências sobre diferentes gerações. A gente recortou, desse texto Canção do Exílio só um pedacinho para que a gente possa relembrar. Olhem só. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, nesse poema aqui, o Gonçalves Dias vai falar sobre as belezas do Brasil, porque ele está exilado, e da saudade que ele sente dessa terra. Mas olhem só como esse texto foi parodiado. E dessa paródia, o objetivo era uma crítica a uma situação política de uma determinada época que o Brasil atravessou, ali nos anos de 1990. E quem fez a paródia foi Jô Soares, aquele famoso apresentador e humorista da televisão brasileira. Então, olhem só, na nossa próxima cartela a gente tem justamente uma paródia feita por quem? Por Jô Soares. E o texto base dele é justamente a Canção do Exílio. Olhem aí. Minha Dinda tem cascatas onde canta o curió. Não permita a Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Minha Dinda tem coqueiros da ilha de Marajó. As aves aqui gorjeiam, não fazem cocoricó. Então, numa leitura bem rápida desse texto aqui, que é a paródia do Jô Soares, a gente vê, sim, relação e referência
a esse texto, A Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Mas, professora, não entendi muito bem o que ele quis dizer com Minha Dinda, o que é Maceió. Como eu disse, essa paródia aqui é uma paródia em relação a uma situação política que o Brasil atravessou em 1990, que foi o quê? Foi a situação do escândalo envolvendo o então presidente Fernando Collor e a situação que acabou culminando no seu impeachment lá nos anos 1990. Então, quando ele diz aqui Minha Dinda, ele está se referindo à casa onde o então presidente morava, que era a Casa da Dinda. Esse era o nome da residência do presidente, Casa da Dinda. E quando ele fala Maceió, ele está se referindo à terra do presidente. Notem que em momento nenhum ele coloca o nome do presidente, mas ele faz uma série de referências. E aí ele substitui o sabiá por curió para poder preservar a rima, não é? E fazer essa crítica política quando ele diz não permita a Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Claramente, nós vamos observar aqui que Jô Soares, em sua paródia, está fazendo aí uma crítica política, né? Como se fosse a própria voz do presidente falando, meu Deus, não quero ser impeachmentado, né? Não quero ter que voltar para Maceió, né? Se ele voltou para Maceió é porque ele perdeu o seu cargo, né? Foi impeachmentado, saiu de Brasília e assim por diante. Então, notem que o objetivo aqui foi de constituir um certo humor? Sim, constituir um certo humor, mas também promoveu uma crítica a uma situação política que o Brasil atravessava naquele momento ali, né? E fez de que forma? Fez na forma de paródia, certo? E aí, gente, a gente vai seguir conversando a respeito das nossas intertextualidades, mas agora a gente já vai atravessar por uma questão mais técnica. Nós vamos observar, então, uma maneira de constituir paródias que faz com que nós destaquemos em nossos textos mais técnicos a presença das ideias e da fala de outra pessoa. E aí, essa presença das ideias e da fala de outra pessoa precisa ser referenciada. Essa forma de fazer intertextualidade, que a gente vai ver a partir de agora, é o que nós chamamos de referenciação. Nós vamos referenciar o texto de outra pessoa dentro do nosso texto. E aqui no terceiro ano, já que a gente está com foco na universidade, quando chegarmos na universidade, essa questão da referenciação vai ficar cada vez mais presente na nossa vida. Então, olhem só, a gente tem aqui o nosso exemplo. Olhem aí, é um texto que falava tecnicamente sobre o poeta Fernando Pessoa. Então, olhem só, Fernando Pessoa, famoso poeta português, participou da primeira geração do modernismo português e foi considerado, junto a Camões, o maior poeta de Portugal. Notem que tem um trecho aqui iniciado por aspas e essa aspas se abre e se fecha logo na sequência, correto? Isso por quê? Porque eu estou deixando claro que a partir desse momento das aspas, essas palavras, esse trecho textual foi escrito por outra pessoa. Então, esse pedacinho de texto aqui, Fernando Pessoa, famoso poeta português, é meu, eu escrevi. A partir do momento das aspas, esse texto é de outra pessoa. E aí o que acontece? Eu digo quem é a pessoa, eu deixo claro quem foi que escreveu o texto. E quem foi que escreveu o texto foi Puccini, no ano de 2008, e está lá na página 2 do texto dele. Então, o que foi que eu fiz? Eu referenciei o texto de outra pessoa. Eu coloquei, sim, um pedaço integral do texto de outra pessoa dentro do meu texto. E isso é o que a gente chama de citação. Isso não é apropriação, porque eu estou dizendo de onde saiu esse pedacinho que eu peguei. Eu estou deixando claro com aspas, eu estou referenciando, eu estou citando, eu não estou plagiando. É bem diferente, porque o plágio, eu pego,
o trabalho todo de outra pessoa, o texto todo de outra pessoa, copio e digo que é meu. Isso é plágio. Aqui não, nós estamos citando um pedacinho do texto de outra pessoa com as palavras que a outra pessoa utilizou e estou referenciando, tá bom? O nome disso é citação e é uma intertextualidade mais técnica, vamos dizer assim, menos humorística, menos crítica social e mais técnica. Então, na nossa próxima cartela, a gente tem o conceito. A citação ocorre quando, na escrita do meu texto, eu insiro parte de um outro texto escrito ou de outros textos. Geralmente, vai ser um texto escrito por outra pessoa, mas, de repente, eu posso citar um outro texto que eu mesma escrevi e publiquei, né? Então, a citação ocorre quando isso se dá. Quando dentro do meu texto eu intencionalmente utilizo partes de textos escritos por outras pessoas e deixo claro, referencio, coloco lá as marcações. Quem é a pessoa que escreveu aquele pedacinho de texto, de onde saiu, em que ano que publicou e assim por diante. Na nossa próxima cartela, a gente vai conhecer, então, as regras que, vamos dizer assim, regulamentam a maneira de fazer isso. Porque sim, eu posso citar, eu posso fazer citação dentro do meu texto, mas eu tenho que seguir algumas regrinhas, algumas recomendações. Olhem só na nossa próxima cartela. No Brasil, existe uma normatização para usos de citações. É a NBR 10.520. Então, é uma normatização, é uma regra que diz como que a gente deve fazer, que elementos textuais a gente deve citar, o que deve ocorrer no meu texto quando eu faço uma citação, tá bom? E diz para nós que existem dois tipos de citação. A citação direta, tá? E a citação direta se faz de duas maneiras. Pode ser direta curta ou direta longa, tá bom? Daqui a pouco a gente mostra o exemplo para vocês. Mas como é que é a citação direta curta? A citação direta curta ocorre quando se faz a transcrição, literal das palavras do texto de outra pessoa. Isto é, copia-se integralmente um trecho do texto de outra pessoa. A citação é curta quando cita até, no máximo, 3 linhas do texto original. Então, eu vou fazer uma citação direta curta quando eu copio até 3 linhas de um texto de uma outra pessoa. E, claro, eu coloco entre aspas, eu digo o nome do autor, eu digo o ano, eu digo em que página está essas 3 linhas, essas até 3 linhas de texto que eu copiei. Então, isso é a citação direta curta. E não é que eu copiei, não, é que eu citei, tá bom? Mas a citação direta também pode ser longa. Olha só, na próxima cartela a gente vai ver isso. Então, a citação direta também pode ser longa. E quando é que a minha citação é direta longa? Olhem aí. São as citações que fazem a transcrição literal das palavras de outra pessoa, do texto de outra pessoa. E é considerada longa quando cita 4 linhas ou mais em relação ao texto original, ao texto fonte que eu estou citando, né? Então, percebe, vai ser direta curta quando eu cito até 3 linhas. Vai ser direta longa quando eu cito 4 linhas ou mais, tá bom? E aí tem também a citação indireta. E a citação indireta se parece bastante com a paráfrase que a gente viu anteriormente. A citação indireta, ela ocorre quando há uma paráfrase das ideias do autor original, das ideias do texto original. Aí eu vou dizer, segundo as ideias do autor fulano, segundo as ideias do autor, aí eu cito o nome dele e aí eu faço uma paráfrase das ideias dele. Não copio literalmente as palavras, tá bom? E aí eu defini, né, que existe citação direta curta, citação direta longa e citação indireta. Mas eu vou mostrar para vocês exemplos dela. Olhem aqui, de cada uma delas. Então, as citações diretas curtas
são escritas integradas ao texto, ou seja, fazem parte do parágrafo, devendo estar sempre entre aspas. Ao seu final, fazemos a identificação do texto citado, e é exatamente o que a gente tem aqui. Notem que eu tenho uma parte desse meu parágrafo que está em branco e o parágrafo vai transcorrendo e é sobre o Fernando Pessoa também. E, diferentemente de um dos seus heterônimos, para a Pessoa existia a coerência entre sentir e pensar. Sentir e pensar constituíam, abre aspas. Aí começa, atos indissociáveis e assim por diante, e depois fecha aspas, e acontece o quê? A identificação. Esse pedacinho de texto entre aspas, que está em amarelo, dentro do parágrafo que eu escrevi, que eu escrevi aqui no nosso exemplo, é um trecho citado. E é uma citação direta curta. Por quê? Porque eu usei integralmente palavras de outras pessoas, de outra pessoa, e aí eu identifiquei. E eu copiei, eu citei até 3 linhas. Então, é uma citação direta curta. Beleza? Agora vamos ao exemplo da citação direta longa. Olha só o que acontece com a citação direta longa. A citação direta longa também vai ser, a citação integral, literal das palavras de outra pessoa. E olha aí o que acontece. As citações diretas longas devem estar destacadas do parágrafo, escritas com letra menor que a do restante do texto e com uma margem do lado esquerdo da página de cerca de 4 centímetros. Ao seu final, fazemos também a identificação do texto citado. Vamos ao exemplo. Então, olhem aí. Nota que eu tenho esse recuo bem aqui, No meu texto, esse recuo do lado esquerdo deve ter 4 centímetros. Esse trecho que está em amarelo, ele é justamente a minha citação do texto de outra pessoa. E essa citação do texto de outra pessoa significa que eu citei 4 linhas ou mais. E aí eu devo fazer dessa forma, Recuar 4 centímetros na esquerda, fazer a identificação do texto da onde eu retirei essa informação, essas 4 linhas, e aí depois seguir com o meu texto, as minhas palavras, aquilo que eu estou querendo dizer, aquilo que eu estou querendo informar sobre esse tema, que no caso aqui também é Fernando Pessoa. Tá bom? Então, essa é a diferença da direta curta para a direta longa. Nas duas, eu faço citação literal das palavras de outra pessoa, mas existem formas, A curta é até 3 linhas e a longa é de 4 linhas e diante, e aí tem essa diferença de formatação. Nota também que na direta longa eu não marco com aspas, Eu faço esse recuo de 4 centímetros. Seguindo adiante, agora um exemplo de citação indireta. Olhem aí, as citações indiretas, por se tratarem de uma paráfrase de ideias, são escritas de forma integrada ao restante do texto, sem a necessidade de marcação entre aspas. Deve haver algum tipo de identificação do autor das ideias parafraseadas, Então, a citação indireta será identificada sempre mesmo com uma identificação do autor, de onde eu tirei aquelas informações e que eu estou parafraseando. Lembrando, as citações indiretas ocorrem por paráfrase. E a paráfrase, lembrem-se, eu estou expressando o meu entendimento sobre as ideias de outra pessoa, E aí, claro, como são ideias de outra pessoa, mesmo que com as minhas palavras, eu tenho que dizer quem é essa outra pessoa. Então, por exemplo, aqui, segundo Moisés, na página em 1991, na página 400, aí você vai dizer o que você entendeu sobre aquilo que ele afirmou. Segundo Moisés, de acordo com Moisés, conforme Moisés, enfim, o importante é referenciar de quem são aquelas ideias que você está parafraseando na sua citação indireta. E aí, para a gente finalizar esta aula, olhem só, vamos avançar. A gente tem também a questão de registrar lá ao final do nosso texto quem são os autores que nós citamos.
Mas a gente faz uma lista, que é o que nós chamamos de referência bibliográfica. E muitas são as regras que dizem como nós devemos referenciar essa lista de textos, como que a gente deve constituir essa lista de textos, mas a gente vai registrar apenas as mais básicas aqui para o terceiro ano. Olhem só, vamos avançar. Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de uma referenciação de uma obra de Fernando Pessoa, né? Então, a gente começa com o sobrenome do autor, em caixa alta, todas as letras maiúsculas, vírgula, o nome dele, escrito somente com a inicial maiúscula, como normalmente, né? Depois, a gente coloca o título do livro, né? O título da obra em questão, ou sublinhado ou em negrito, a cidade em que o livro foi editado, né? A cidade da editora, coloca 2 pontos. O nome da editora que editou o livro e o ano dessa edição. Certo, gente? Então, nesta aula, nós conversamos sobre intertextualidade, entendemos o que é este fenômeno, falamos sobre paráfrase e paródia e também tivemos uma conversa sobre as citações, que é uma intertextualidade mais técnica, ok? Até uma próxima!